E aí, meus amigos, tudo bem? Bom, perguntar tudo bem nesses dias de hoje, em tempo de quarentena, é até meio que delicado, porque todo mundo, de uma forma ou de outra, tem mudado a sua rotina, tem saído da sua zona de conforto. Então eu quero aqui, nesse vídeo de hoje, testar um formato diferente. Eu quero bater aqui um papo com vocês e ler um artigo de um filósofo sul-coreano, que ele é professor da Universidade de Berlim, chamado Byung-Chul Han. Ele tem alguns livros traduzidos pela editora Vozes e é interessante algumas reflexões que ele tem feito sobre a nossa sociedade contemporânea. Por exemplo, um dos livros dele mais conhecidos é A Sociedade do Cansaço. E aí, recentemente, no dia 20 de março, veja, eu gravo aqui esse vídeo no dia 26 de março de 2020 e no dia 20 de março agora desse ano, 2020, ele fez um artigo pensando e refletindo filosoficamente sobre o coronavírus. Eu sei também que ninguém aguenta mais ouvir falar sobre o coronavírus, ver as notícias nos jornais, mas o fato de simplesmente negar e não querer mais ouvir falar sobre o coronavírus não vai fazer a doença ir embora. E aí então ele faz um artigo que eu achei muito interessante trazer aqui para vocês, porque para além do debate político e do debate da saúde, ele coloca elementos que talvez ninguém, nenhum governo no mundo esteja percebendo esse movimento, onde entram as ações do Big Data, da tecnologia, nesse confronto e combate ao coronavírus. Por isso eu quero trazer esse artigo para vocês, que eu achei ele muito interessante. Então se liga aí, eu vou pedir aqui a liberdade a vocês de ler esse artigo para não perder nenhuma palavra, porque o Byung-Chul Han, ele foi muito preciso, foi muito cirúrgico em cada palavra dele. Esse artigo, ele, como eu falei, é do dia 20 de março, está no jornal El País e tem assim o título: O coronavírus de hoje e o mundo de amanhã, segundo o filósofo Byung-Chul Han. O coronavírus, diz ele, está colocando nosso sistema à prova. Ao que parece, a Ásia controla melhor a epidemia do que a Europa. Em Hong Kong, Taiwan e Singapura, há poucos infectados. Em Taiwan foram registrados 108 casos e 193 em Hong Kong. Na Alemanha, pelo contrário, após um período de muito mais breve, já existem 19 mil casos confirmados. E na Espanha, 19.980. Esses dados são do dia 20 de março, quando ele escreveu esse artigo. A Coreia do Sul já superou a pior fase, da mesma forma que o Japão. Até a China, o país de origem da pandemia, já está com ela bem controlada, mas Taiwan e Coreia não decretaram a proibição de sair de casa e lojas e restaurantes não fecharam. Enquanto isso, começou um êxodo de asiáticos que saem da Europa. Chineses e coreanos querem regressar aos seus países de origem, porque lá se sentem mais seguros. Imagina só isso. Orientais que moram na Europa querendo voltar para a China, o epicentro, a origem de tudo, porque apesar de tudo, lá na China ou nos seus países asiáticos de origem, se sentem mais seguros. Os preços dos voos multiplicaram, já quase não é possível conseguir passagens aéreas para a China e Coreia. A Europa está fracassando. Os números de infectados aumentam exponencialmente. Parece que a Europa não pode controlar a pandemia. Na Itália, morrem diariamente centenas de pessoas. Até então ele vai só narrando os fatos, não traz nenhuma novidade até o momento. Retiram os respiradores dos pacientes idosos para ajudar os jovens. O caso mais emblemático foi do sacerdote italiano, que por livre vontade deu seu respirador para um jovem e o padre, claro, faleceu infelizmente, mas num gesto lindo de abnegação, deu para que o jovem pudesse sobreviver. Mas também vale observar algumas ações inúteis. Os fechamentos de fronteiras são evidentemente uma expressão desesperada de soberania. Nós nos sentimos de volta à época da soberania. O soberano é quem decide sobre o estado de exceção. É o soberano que fecha fronteiras. Mas isso é uma vã tentativa de soberania que não serve para nada, segundo Byung-Chul Han. Seria muito mais útil cooperar intensamente dentro da eurozona do que fechar fronteiras alucinadamente. Ao mesmo tempo, a Europa também decretou a proibição da entrada de estrangeiros, um ato totalmente absurdo, levando em consideração o fato de que é a Europa que é justamente o local para onde ninguém quer ir. No máximo, seria mais sensato decretar a proibição de saída dos europeus para proteger o mundo da Europa. Depois de tudo, a Europa é nesse momento o epicentro da pandemia. Em comparação com a Europa, quais as vantagens do sistema da Ásia oferece que são eficientes para combater a pandemia? Estados asiáticos como Japão, Coreia, China, Hong Kong, Taiwan e Singapura
tem uma mentalidade autoritária, que vem da sua tradição cultural, o confucionismo. As pessoas são menos relutantes e mais obedientes do que na Europa. Então, no fundo, o artigo ele vai se desenhar nesse ritmo. Ou nós escolhemos, em algum momento, viver a liberdade plena do pensamento ocidental e europeu, ou cedemos nossa liberdade individual, nossa privacidade pelo autoritarismo asiático, mas sobrevive. Então, mais ou menos seria essa a linha do artigo dele. E aqui eu não faço nenhum juízo de valor, jogo para você o artigo, por isso que eu estou lendo ele na sua íntegra. As pessoas são menos relutantes e mais obedientes do que na Europa. Também confiam mais no Estado. E não somente na China, como também na Europa e no Japão, a vida cotidiana está organizada muito mais rigidamente do que na Europa. Principalmente para enfrentar o vírus, os asiáticos apostam fortemente na vigilância digital. E aqui ele começa a suscitar um outro elemento que nenhum país está de olho, como eu falei no início. Estão muito focando nas questões políticas, econômicas e saúde, claro, não se pode negar, mas há um elemento que ajuda nesse combate, que são os Big Data, a tecnologia da informação. E aqui ele começa, o argumento. Suspeitam que o Big Data pode ter um enorme potencial para se defender da pandemia. Poderíamos dizer que na Ásia as pandemias não são combatidas somente pelos virologistas e epidemiologistas, e sim principalmente pelos especialistas em informática e macrodados. Uma mudança de paradigma da qual a Europa ainda não se inteirou. Os apologistas da vigilância digital proclamariam que o Big Data salva vidas humanas. A consciência crítica diante da vigilância digital é praticamente inexistente na Ásia. Já quase não se fala em proteção de dados, incluindo estados liberais como o Japão e a Coreia. Ninguém se irrita pelo frenesi das autoridades em recopilar dados. Enquanto isso, a China introduziu um sistema de crédito social inimaginável aos europeus, e diria até mesmo aos ocidentais, como um todo, que permite uma valorização e avaliação exaustiva das pessoas. Olha só esse ponto aqui. Cada um deve ser avaliado em consequência de sua conduta social. Na China, não há nenhum momento da vida cotidiana que não esteja submetido à observação. Cada clique, cada compra, cada contato, cada atividade nas redes sociais são controlados. Quem atravessa o sinal vermelho, quem tem contato com críticos do regime e quem coloca comentários críticos nas redes sociais perde pontos. A vida então pode chegar a se tornar muito perigosa. Pelo contrário, quem compra pela internet alimentos saudáveis e lê jornais que apoiam o regime, diga-se de passagem, China é uma ditadura, ganha pontos. Quem tem pontuação suficiente obtém um visto de viagem e créditos baratos. Pelo contrário, quem cai abaixo de um determinado número de pontos pode perder o seu trabalho. Na China, essa vigilância social é possível porque ocorre uma irrestrita troca de dados entre os fornecedores da internet e de telefonia celular e as autoridades. Praticamente não existe a proteção de dados. No vocabulário dos chineses, não há o termo esfera privada. Na China, existem 200 milhões de câmeras de vigilância, muitas delas com uma técnica muito eficiente de reconhecimento facial. Captam até mesmo as pintas dos rostos. Não é possível escapar da câmera de vigilância. Essas câmeras dotadas de inteligência artificial podem observar e avaliar qualquer um nos espaços públicos, nas lojas, nas ruas, nas estações e nos aeroportos. Isso assim é de deixar a pessoa louca, né? Na nossa cabeça oriental, a privacidade é um grande bem. Toda a infraestrutura para a vigilância digital se mostrou agora extremamente eficaz para conter a epidemia. Quando alguém sai da estação de Pequim, é captado automaticamente por uma câmera que mede a sua temperatura corporal. Se a temperatura é preocupante, todas as pessoas que estavam sentadas no mesmo vagão recebem uma notificação em seus celulares. Olha que loucura isso. Não é por acaso que o sistema sabe quem estava sentado em qual local do trem. As redes sociais contam que estão usando até drones para controlar as quarentenas. Se alguém rompe clandestinamente a quarentena, um drone se dirige voando em sua direção e ordena que regresse a casa. Parece coisa de filme, né? Talvez até lhe dê uma multa e a deixe cair voando, quem sabe? Que loucura. Uma situação para que os europeus seria distópica, mas que pelo visto não tem resistência na China.
Na China e em outros estados asiáticos, como a Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, Taiwan e Japão, não existe uma consciência crítica diante da vigilância digital e o Big Data. A digitalização os embriaga diretamente. Isso obedece também a um motivo cultural. Na Ásia impera o coletivismo. Não há o individualismo acentuado. O individualismo não é a mesma coisa que o egoísmo, olha só isso, que evidentemente também está muito propagado na Ásia. Ao que parece, o Big Data é mais eficaz para combater o vírus do que os absurdos fechamentos de fronteiras que estão sendo feitos nesses momentos na Europa. Graças à proteção de dados, entretanto, não é possível na Europa um combate digital do vírus comparável ao asiático. Os fornecedores chineses de telefonia celular e de internet compartilham os dados sensíveis de seus clientes com serviços de segurança e com o Ministério da Saúde. O Estado sabe, portanto, onde estou, com quem me encontro, o que faço, o que procuro, em que penso, o que como, o que compro e aonde me dirijo. É possível que no futuro o Estado controle também a temperatura corporal, peso, nível de açúcar no sangue, etc. Uma biopolítica digital que acompanha a psicopolítica digital, que controla ativamente as pessoas. Parece coisa assim de filme distópico mesmo, né? Em Wuhan se formaram milhares de equipes de pesquisa digitais que procuram possíveis infectados baseando-se somente em dados técnicos. Tendo como base unicamente análises de macrodados, averiguam os que são potenciais infectados, os que precisam continuar sendo observados e eventualmente isolados em quarentena. O futuro também está na digitalização no que se refere à pandemia. Pela epidemia, talvez devêssemos redefinir até mesmo a soberania. É soberano quem dispõe de dados. Quando a Europa proclama o estado de alarme e fecha fronteiras, continua aferrada aos velhos modelos de soberania. Isso vai ter assim, uma consequência depois dessa crise toda de geopolítica, de biopolítica, enfim, uma série de questões, como ele falou aqui, soberania, vai mudar completamente o cenário mundial. Esse, claro, é o cenário que ele está vislumbrando a partir dessa reflexão, né? Não somente na China, como também em outros países asiáticos, a vigilância digital é profundamente utilizada para conter a epidemia. Em Taiwan, o Estado envia simultaneamente a todos um SMS para localizar as pessoas que tiveram contato com infectados e para informar sobre os lugares e edifícios em que existiram pessoas contaminadas. Olha isso. Já em uma fase muito inicial, Taiwan utilizou uma conexão de diversos dados para localizar possíveis infectados em função das viagens que fizeram. Na Coreia, quem se aproxima de um edifício em que o infectado esteve recebe através do Corona App um sinal de alarme. Todos os lugares em que infectados estiveram estão registrados no aplicativo. Não são levadas muito em consideração a proteção de dados e a esfera privada. Em todos os edifícios da Coreia foram instaladas câmeras de vigilância em cada andar, em cada escritório e em cada loja. É praticamente impossível se mover em espaços públicos sem ser filmado por uma câmera de vídeo. Com os dados do telefone celular e do material filmado por vídeo, é possível criar o perfil de movimento completo de um infectado. São publicados os movimentos de todos os infectados. Casos amorosos secretos podem ser revelados. Nos escritórios do Ministério da Saúde coreano, existem pessoas chamadas tracker, que dia e noite não fazem outra coisa a não ser olhar o material filmado por vídeo e completar o perfil do movimento dos infectados e localizar as pessoas que tiveram contato com eles. Gente, isso é incrível, né? Uma diferença chamativa entre a Ásia e a Europa são principalmente as máscaras protetoras. Atenção para isso aqui. Na Coreia, quase não existe quem ande por aí sem máscaras respiratórias especiais capazes de filtrar o ar de vírus. Não são as habituais máscaras cirúrgicas, e sim máscaras protetoras especiais com filtros, que também são utilizadas pelos médicos que tratam os infectados. Durante as últimas semanas, o tema prioritário na Coreia era o fornecimento de máscaras à população. Diante das farmácias, enormes filas se formaram. Os políticos eram avaliados em função da rapidez com que eram fornecidas a toda a população. Foram construídas a toda pressa novas máquinas para sua fabricação. Por enquanto parece que o fornecimento funciona bem. Até mesmo um aplicativo que informa em qual farmácia próxima ainda se pode conseguir máscaras.
Acho que as máscaras protetoras fornecidas na Ásia a toda a população contribuíram decisivamente para conter a epidemia. Os coreanos usam máscaras protetoras antivírus até mesmo nos locais de trabalho. Até os políticos fazem suas aparições públicas somente com máscaras protetoras. O presidente coreano também a usa para dar o exemplo, incluindo em suas entrevistas coletivas. Na Coreia, quem não a usa é repreendido. Na Europa, pelo contrário, frequentemente se diz que não servem para muita coisa, o que é um absurdo. Por que então os médicos usam máscaras protetoras? Mas é preciso trocar de máscara frequentemente, porque quando umedecem, elas perdem a função filtradora. Os coreanos, entretanto, desenvolveram uma máscara ao coronavírus, feita de nanofilos que podem ser lavados. O que se diz é que podem proteger as pessoas do vírus durante um mês. Na verdade, é uma solução muito boa enquanto não existem vacinas e medicamentos. Olha isso. Na Europa, pelo contrário, até mesmo os médicos precisam viajar à Rússia para consegui-las. Macron, presidente da França, mandou confiscar máscaras para distribuí-las entre funcionários da saúde. Mas o que acabaram recebendo foram máscaras normais sem filtro, com a indicação de que bastariam para proteger o coronavírus, o que é uma mentira. A Europa está fracassando. De que adianta fechar lojas e restaurantes se as pessoas continuam se aglomerando no metrô e no ônibus durante as horas de pico? Como guardar a distância necessária assim? Até nos supermercados é quase impossível. Em uma situação como essa, as máscaras protetoras realmente salvariam vidas humanas. Está surgindo uma sociedade de duas classes. Quem tem carro próprio se expõe a menos riscos. As máscaras normais também seriam de muita utilidade se os infectados a usassem, porque dessa maneira não propagariam o vírus. Nos países europeus quase ninguém usa máscara, há alguns que as usam, mas são asiáticos. Meus conterrâneos residentes na Europa se queixam de que são olhados com estranheza quando as usam. Por trás disso há uma diferença cultural. Na Europa impera um individualismo que traz atrelado o costume de andar com o rosto descoberto. Os únicos que estão mascarados são os criminosos. Mas agora, vendo imagens da Coreia, me acostumei tanto a ver as pessoas mascaradas que o rosto descoberto dos meus concidadãos europeus me parece quase obsceno. Eu também gostaria de usar máscara protetora, mas aqui já não existem. No passado, a fabricação de máscara, da mesma forma que tantos outros produtos foi externalizada à China. Por isso agora não se conseguem máscaras na Europa. Os estados asiáticos estão tentando prover toda a população com máscaras protetoras. Na China, quando também começaram a escassear, fábricas chegaram a ser reequipadas para produzir máscaras. Na Europa, nem mesmo os funcionários da área da saúde as conseguem. Enquanto as pessoas continuarem se aglomerando nos ônibus e metrôs para ir ao trabalho sem máscaras protetoras, a proibição de sair de casa logicamente não adiantará muito. Como é possível guardar a distância necessária nos ônibus e no metrô nos horários de pico? E uma lição que deveríamos tirar da pandemia deveria ser a conveniência de voltar a trazer à Europa a produção de determinados produtos, como máscaras protetoras, remédios e produtos farmacêuticos, que hoje estão muito concentrados na China. Apesar de todo o risco, que não deve ser minimizado, o pânico desatado pela pandemia de coronavírus é desproporcional. Nem mesmo a gripe espanhola, que foi muito mais letal, teve efeitos tão devastadores sobre a economia. A que isso se deve na realidade? Porque o mundo reage com tanto pânico desmesurado a um vírus como esse. Emmanuel Macron, presidente da França, fala até de guerra e do inimigo invisível que precisamos derrotar. Estamos diante de um retorno do inimigo. A gripe espanhola se desencadeou em plena Primeira Guerra Mundial. Naquele momento, todo mundo estava cercado de inimigos. Ninguém teria associado a epidemia com uma guerra e um inimigo. Mas hoje, vivemos em uma sociedade totalmente diferente. Na verdade, vivemos durante muito tempo sem inimigos. A Guerra Fria terminou há muito tempo. Ultimamente, até o terrorismo islâmico parecia ter se deslocado a áreas distantes. Há exatamente 10 anos, afirmei em meu ensaio Sociedade do Cansaço, aliás, recomendo muito esse livro do Byung-Chul Han, publicado aqui no Brasil pela editora Vozes, a tese de que vivemos em uma época em que o paradigma imunológico perdeu sua vigência, baseada na negatividade do inimigo. Como nos tempos da Guerra Fria, a sociedade organizada imunologicamente se caracteriza por viver cercada de fronteiras e de cercas que impedem a circulação acelerada
de mercadorias e de capital. A globalização suprime todos esses limites imunitários para dar caminho livre ao capital. Até mesmo a promiscuidade e a permissividade generalizadas que hoje se propagam por todos os âmbitos vitais eliminam a negatividade do desconhecido e do inimigo. Os perigos não espreitam hoje da negatividade do inimigo, e sim do excesso de positividade que se expressa como excesso de rendimento, excesso de produção e excesso de comunicação. A negatividade do inimigo, ou seja, essa negação de que existe o inimigo, não tem lugar em uma sociedade ilimitada, permissiva. A repressão aos cuidados de outros abre espaço à depressão, à exploração, por outros abre espaço à autoexploração voluntária e à auto-otimização. Na sociedade do rendimento se guerreia sobretudo contra si mesmo. Pois bem, em meio a essa sociedade tão enfraquecida imunologicamente pelo capitalismo global, o vírus irrompe de supetão. Em pânico, voltamos a erguer limites imunológicos e fechar fronteiras. O inimigo voltou. Já não guerreamos contra nós mesmos, e sim contra o inimigo invisível que vem de fora. O pânico desmedido causado pelo vírus é uma reação imunitária social e até global ao novo inimigo. A reação imunitária é tão violenta porque vivemos durante muito tempo em uma sociedade sem inimigos, em uma sociedade da positividade, e agora o vírus é visto como um terror permanente. Mas há outro motivo para o tremendo pânico. Novamente tem a ver com a digitalização. A digitalização elimina a realidade. A realidade é experimentada graças à resistência que oferece e que também pode ser dolorosa. A digitalização, toda a cultura do like, suprime a negatividade da resistência. E na época pós-fática das fake news e das deepfakes, surge uma apatia à realidade. Isso é verdade. A gente acaba vivendo tão virtualmente que a realidade, quando se confronta diante de nós, ela nos aterroriza, porque estamos criando uma sociedade despreparada para a realidade, criando filhos despreparados para a realidade e mais envoltos e vivenciados no mundo virtual. Esse texto eu achei fantástico, esse artigo. Dessa forma, aqui é um vírus real e não um vírus de computador que causa a comoção. A realidade, a resistência volta a se fazer notar no formato de um vírus inimigo. A violenta e exagerada reação de pânico ao vírus se explica em função dessa comoção pela realidade. A reação de pânico dos mercados financeiros à epidemia é, além disso, a expressão daquele pânico que já é inerente a eles. As convulsões extremas da economia mundial fazem com que essa seja muito vulnerável. Apesar da curva constantemente crescente do índice das bolsas, a arriscada política monetária dos bancos emissores gerou nos últimos anos um pânico reprimido que estava aguardando a explosão. E aí explodiu agora, né? Provavelmente o vírus não é mais do que a gota que transbordou do copo. O que se reflete no pânico do mercado financeiro não é tanto o medo ao vírus quanto o medo de si mesmo. O crash poderia ter ocorrido também sem o vírus. Talvez o vírus seja somente o prelúdio de um crash ainda maior que está por vir. Zizek, o filósofo Slavoj Zizek, afirma que o vírus deu um golpe mortal no capitalismo e evoca um comunismo obscuro. Acredita até mesmo que o vírus poderia derrubar o regime chinês. Zizek se engana. Nada disso acontecerá. A China poderá agora vender seu estado policial digital como um modelo de sucesso contra a pandemia. E eu me lembro daquela fala do Alexandre Garcia no seu canal no YouTube, que já vislumbrava no começo da crise que somente a China sairia vitoriosa, como tem saído a cada crise da gripe suína, da H1N1, e muita gente achou que era teoria da conspiração. A China exibirá a superioridade de seu sistema ainda mais orgulhosamente. E após a pandemia, o capitalismo continuará com ainda mais pujança. E os turistas continuarão pisoteando o planeta. O vírus não pode substituir a razão. É possível que chegue até o Ocidente o estado policial digital ao estilo chinês. Como já disse Naomi Klein, a comoção é um momento propício que permite estabelecer um novo sistema de governo. Também a instauração do neoliberalismo veio precedida frequentemente de crises que causaram comoções. É o que aconteceu na Coreia e na Grécia.
Espero que após a comoção causada por esse vírus, não chegue à Europa um regime policial digital como o chinês. Se isso ocorrer, como teme George Agamben, um outro filósofo excepcional, o estado de exceção passaria a ser a situação normal. O vírus então teria conseguido o que nem mesmo o terrorismo islâmico conseguiu totalmente. O vírus não vencerá o capitalismo. A revolução viral não chegará a ocorrer. Nenhum vírus é capaz de fazer a revolução. O vírus nos isola e individualiza. Não gera nenhum sentimento coletivo forte. De alguma maneira, cada um se preocupa somente por sua própria sobrevivência. A solidariedade, que consiste em guardar distâncias mútuas, não é uma solidariedade que permite sonhar com uma sociedade diferente, mais pacífica, mais justa. Não podemos deixar a revolução nas mãos do vírus. Precisamos acreditar que após o vírus virá uma revolução humana. Somos nós, pessoas dotadas de razão, que precisamos repensar e restringir radicalmente o capitalismo destrutivo e nossa ilimitada e destrutiva mobilidade para nos salvar, para salvar o clima e nosso belo planeta. Pessoal, vou deixar aqui então na descrição o link desse artigo do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que assim faz uma análise realmente cirúrgica, precisa desse momento, uma reflexão do que está por trás dessas nossas novas relações e como poderemos sair, talvez melhorados, desse epicentro e dessa crise. Espero que vocês tenham gostado, deixa aí seu like, comenta, compartilha, passa para os seus amigos, ajuda aqui o nosso canal a crescer. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.